Boa noite, pessoal. Muito bem. Agora eu vou iniciar a nossa gravação aqui. Tá? Vou procurar, então, sempre nos exemplos que ilustram a utilização dos conceitos vistos aqui, aplicações na economia. Então, os objetivos, estudo das técnicas de resolução de sistemas lineares, propriedade das operações com matriz, da integral definida e suas aplicações na economia. Né? Então, a gente vai ter algumas aulas sobre resolução de sistemas, discussão e classificação de sistemas de equações lineares, a sua resolução pelo método de Gauss, que é o método direto mais eficiente de resolução desses sistemas, né, algumas propriedades das operações com matriz, em especial o cálculo da matriz inversa, né, o cálculo do determinante e a sua relação com o cálculo da matriz inversa, o cálculo da integral definida e as suas aplicações na economia, né, aplicações simples, né, cálculo do estoque de capital a partir de um certo investimento, né, sempre usando modelos de funções de uma variável independente. Então, está aqui meu nome completo, né, meu e-mail para contato. Então, meu currículo resumido, né, sou professor da Escola Politécnica, então atuo na Escola Politécnica, mas professor colaborador do PPG em Economia do Desenvolvimento aqui da Escola de Negócios da PUC. Então, nossas aulas são às segundas-feiras, né? Eu coloquei aqui, pessoal, depois eu tenho que refazer as contas, né? Mas olha só, vamos ver quantos encontros de fato vão existir, né? No dia 10, 17, 24, 31 de agosto. Né? Vamos ter 4 encontros aqui no mês de agosto, tá? Com esse planejamento, a gente vai discutir operações com matrizes, matriz inversa, sistema de equações lineares, método de Gauss, e a discussão do insumo produto lá no final do mês. Né? Então, dia 7 de setembro tem um feriado, né? Veremos mais uma aula sobre matriz de insumo produto, cálculo do nível de produção. Dia 21 de setembro, isso aqui, acho que tem um erro aqui, né? Não tem suspensão das aulas aqui, acho que foi um equívoco meu aqui, tá? Dia 21 de setembro tem aula normal, deixa eu só conferir aqui o calendário. Não, tem aula normal, tá? Depois eu corrijo isso aqui. Então, vem a integral indefinida, né? Dia 12 de outubro realmente é um feriado, tá? Aí depois a técnica da substituição para o cálculo da integral indefinida, integral definida, soma de Riemann,
E aí, a previsão aqui do trabalho 3, dia 2 de novembro é um feriado, que é o feriado de finados, tá? E dia 9 de novembro, Sombra de Riemann, que é uma, digamos, uma introdução, né, uma dedução que leva ao conceito da integral definida e o teorema fundamental do cálculo, e as aplicações da integral definida na economia, lá na parte final. Né? Tá, pessoal, isso aqui são previsões, né, que sujeitas a alterações em função dessa incerteza que nós estamos aí vivendo. Né? Então, assim, de um modo aproximado, né, estão as datas aqui dos trabalhos. Por que eu digo de modo aproximado? Às vezes pode acontecer de uma semana não render muito a aula, aí eu posso passar o trabalho para a semana seguinte. Tá? Isso é uma coisa que está dentro do planejamento. A gente tem que ter uma certa flexibilidade. Tá? Mas a ideia é que eu vou postar uma atividade de avaliação no Moodle, tá? Uma atividade com uma questão ou duas, não são atividades de avaliações muito longas. Né? E aí, bom, eu posto lá, certo, numa certa data, e vocês têm um prazo para entrega. Vocês vão entregar também no Moodle, em formato PDF, né? Vocês vamos supor que eu peça lá, resolveram um sistema de equações, né? Pelo método de Gauss. Aí vocês vão apresentar os cálculos, né? Vão desenvolver ali a resolução e vão, até a data limite de entrega, postar lá no Moodle a solução. Né? Então vai ter as instruções ali, se a atividade vai ser individual ou em grupo, né? E aí vocês vão resolver de acordo com aquelas instruções que forem sendo indicadas ali. Tá? Então, algumas condições, né, eu já vou adiantando aqui, que eu vou combinar com vocês para que sejam feitas essas atividades de avaliação. Tá? Quer sejam atividades individuais, quer sejam atividades em grupo, né, vocês deverão resolver à mão, escrever com a própria caneta ou lápis no papel, tá? E aí vocês, através de um aplicativo, né, vocês tiram uma foto daquele arquivo, daquele texto ali, que está numa folha de caderno, digamos, e geram um arquivo em formato PDF. Tá? Tem um aplicativo que é o Khan Scanner, né, no semestre passado eu indiquei para algumas turmas, ele funciona muito bem, né, e aí ele lê o arquivo e gera um PDF, e vocês deverão então entregar, né, para mim, lá no Moodle, o arquivo nesse formato em PDF. Tá? Então é bem tranquilo, né, não tem maiores dificuldades. Tá? Vocês façam o seguinte, vocês deixem esse cronograma aqui, por enquanto, no stand-by aqui, porque eu vou fazer algumas modificações aqui, tá? Não sei por que eu me atrapalhei aqui na 21 de setembro, aqui, não sei por que deixei como suspensão das aulas, vou corrigir isso aqui. Muito bem. Então, pelas regras aqui que foram usadas no semestre passado e que, a princípio, vão se manter, né, pessoal, se a gente continuar nesse modelo de aulas online, a gente vai fazer essas atividades de avaliação ao longo do semestre, tá? E aí, lá no final do semestre, se vamos supor que a gente consiga realizar esses 4 trabalhos aqui, eu faço a média dos trabalhos e calculo o grau G1, tá? Pego, soma lá, trabalho 1, mais trabalho 2, mais trabalho 3, mais trabalho 4, divido por 4, né? Aí, se a média de trabalhos for maior igual a 7, o aluno estará aprovado no grau G1. Né? Se, eventualmente, né, vocês não tiverem realizado algumas dessas avaliações, ou uma ou duas, né, isso depois eu tenho que aguardar algumas orientações do decanato da Escola de Negócios, a gente faz uma avaliação especial, que vai ter um certo peso, que vai substituir, né, aí eu recalculo o grau G1, e se for necessário, né, vocês têm que fazer o grau G2. Tá? Mas isso aí, com o andar, né, do semestre, a gente, com o andamento das aulas e tal, e com as orientações que a gente for recebendo, eu vou atualizando vocês. Então, aqui as referências bibliográficas que podem servir para referência de apoio, né, que vocês poderão consultar. Hoje a biblioteca
está atendendo com algumas restrições de horário, vocês têm que agendar lá no próprio site da biblioteca, vocês poderão verificar como podem ser utilizadas as consultas ao acervo, tá? Então, o livro do Chiang, que é Matemática para Economistas, ele tem toda essa parte de operações com matrizes, tem exemplos de aplicação da teoria do insumo-produto, a parte de integração, modelos de aplicações da integral definida na economia. Da mesma forma, o livro do Weber, né, e o livro do Silva. Né. Os demais livros das referências complementares, né, têm menos exemplares, né, e às vezes tem um enfoque um pouco mais técnico do ponto de vista matemático. O livro do Boulos, por exemplo, é um livro mais voltado para a matemática, né? Ele aprofunda os exemplos com fórmulas que às vezes até nem são tão interessantes para a economia, né? Certo? No primeiro estudo, assim, por exemplo, vocês não têm que se preocupar com fórmulas no início, né? Isso é uma coisa natural, tá? Muito bem. Então, eu vou ter que dar uma revisada nisso aqui. Muito bem. Então, né? É isto. Vou interromper aqui. Bom, então, pessoal, eu vou já dar início aqui, ó. Passar a falar um pouquinho sobre as operações com matrizes. Tá? Então, eu vou apresentar aqui alguns exemplos de matrizes e algumas das operações básicas, né? E eu tenho feito isso, né? Nas aulas, aqui no Zoom, eu pego um texto, um arquivo já previamente elaborado, tá? Vou trabalhando aqui com o arquivo compartilhado na tela, certo? E vou fazendo os comentários, né, com os esclarecimentos, os detalhamentos de alguma ou outra questão que não tenha ficado claro no texto, e depois eu publico, né, esse texto, né, de apoio, digamos assim, lá no Moodle, certo? Para que vocês tenham, então, né, o acesso às duas formas, né? Vocês vão ter acesso ao vídeo, eu vou publicar o link do vídeo aqui desta aula, tá certo? E o arquivo que vocês estão enxergando aqui, né? Então, desta forma, vocês poderão ter ali as fórmulas, né, os exemplos resolvidos. Então, isso vai ajudar vocês na hora da resolução de exercícios, certo? Para que vocês tenham, né, condições de evoluir aí ao longo do semestre, né? Disciplinas como essas que são de aplicações da matemática, na economia, de estatística, essas disciplinas elas têm por natureza, né, essa necessidade, digamos assim, que a gente vê nos livros, né, e até pela nossa própria cultura, da gente ver assim alguns exemplos e depois trabalhar com exercícios, né, para fixar os conteúdos, fixar as fórmulas, ver os procedimentos, né, na hora que vai realizar os cálculos, e aí se aparecer alguma dificuldade, né, na aula seguinte vocês podem se manifestar, podem perguntar, podem mandar e-mail, enfim. Tá? Professor. Pois não. Deu uma falhada aqui. Esse arquivo que tu tá mostrando, ele tá no Moodle já? Ou tu vai disponibilizar ele quando tu colocar as anotações que tu vai fazer durante a aula? Não, eu ainda não coloquei no Moodle, porque geralmente eu faço uso do arquivo aqui na aula e faço algumas alterações, né? Então, para não ter que colocar duas versões, geralmente eu faço assim, eu utilizo aqui, tá? E depois eu coloco a versão final, digamos assim, lá no Moodle. Tá bom, obrigada. Isso.
Não, foi bom tu perguntar, porque é o seguinte, eu pretendo colocar para vocês uma apostila que eu tenho dessa parte toda de matrizes e resolução de sistemas, né, que no semestre passado eu utilizei, é uma apostila mais voltada para uma disciplina que chama álgebra matricial, tá? Que eu tenho uma turma aqui lá da Politécnica. Ela vai, pode falar. Eu vou aproveitar que, como ela interrompeu para fazer pergunta, e eu já vou fazer também uma. Essa questão, você colocou todos os trabalhos e as avaliações, como elas vão funcionar, né? A gente está nessa incerteza de aula online, aula presencial. Eu particularmente acho que a gente não vai ter aula presencial, mas se isso vir a acontecer, como é que vai ficar essa questão das avaliações? As que a gente fez até o momento vão ser mantidas e as seguintes vão ser feitas presenciais, vai ficar tudo online? O senhor já tem alguma ideia de como isso vai ser? Mas olha, no semestre passado, né, quando a gente teve algumas conversas com o decanato da Escola de Negócios, foi feita uma sugestão assim, de a gente adotar uma fórmula e formas de avaliação que fossem, digamos assim, estáveis, né, que não dependessem muito de ser uma aula presencial ou uma aula online, né? Então, o que eu pensei? Se eu fizer 3 ou 4 ou 5 atividades de avaliação, digamos assim, mais curtinhas, né, com menor quantidade de questões, não vai tomar tanto tempo digamos assim, das horas de vocês em horário extra classe, né, e também não vai me sobrecarregar, porque caso a gente retorne para as aulas presenciais, né, e venha uma orientação de que, bom, uma vez que, vamos supor que ocorra isso, né, se vier uma orientação de que, a partir do momento que retornarmos às aulas presenciais, as atividades de avaliação também deverão ser presenciais, tá, aí elas serão feitas em horário de aula, né, também com essa ideia de serem atividades mais curtinhas que vocês teriam condições de responder no período da aula, tá? Se por outro lado vier uma orientação, não, as aulas presenciais vão retornar a partir da data tal, mas as atividades de avaliação poderão continuar no modo online como tinham sido previstas inicialmente. Aí a gente pode seguir com aquelas atividades planejadas inicialmente que não teriam impacto nas aulas, entendeu? Então, a ideia de fazer essas atividades assim mais espaçadas é que a gente não vai ter muitas alterações em função desta incerteza de retornar ou não para as aulas presenciais, né? Porque, de fato, como eu dissesse, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que realmente a gente não retorne. Se não retornarmos às aulas presenciais, né, se a gente ficar até o final do semestre nessa modalidade, o planejamento está feito. A gente vai ter aquelas atividades ali, vai sendo feita paulatinamente a avaliação, eu uso a fórmula que era de cálculo, então esse planejamento ele não vai ser muito afetado por uma eventual alteração na modalidade de aulas. Se tiver que presencial, é capaz de eu trancar, entende, a cadeira. Então, se manter online, pelo menos eu consigo fazer as avaliações. Se as avaliações se manterem online, eu seguro que eu posso, né? Mas muito obrigada pela resposta. Desculpa ter interrompido a tua apresentação. Não tem problema. Não, olha só, eu entendo que, assim, em função dessa circunstância bem especial, né, eu acredito que a universidade vai, através da sua reitoria lá, do colegiado, pensar bastante, né, nessa definição, porque primeiro tem que haver uma série de coisas para que isso ocorra, né, para que ocorra um retorno das aulas presenciais. Primeiro o governo estadual tem que autorizar, depois o governo municipal também, né, e depois ainda a universidade teria que se adaptar, porque as coisas não são feitas da noite para o dia, assim, né. Então, o que nós podemos fazer, né, no meio de tantas variáveis? Vamos iniciar, vamos aguardar as orientações, né, e enquanto
a gente estiver nesse modelo de aulas online e que a gente ganhou um pouco de experiência aí no semestre passado, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Eu acho que, mesmo que ocorra alguma alteração, vai haver um prazo aí de adaptação, né, para as pessoas definirem o que vão fazer ou não, tá? Então, vamos aguardar e, caso ocorra alguma alteração, tomara que dê tudo certo. No semestre passado foi um pouco mais difícil, né, porque foi assim de uma hora para outra, mas acabou funcionando. Então, eu acho que esse semestre também a gente vai conseguir superar essa situação aí. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se tem. Ok, pessoal. Então, vocês estão vendo aí esse arquivo, né? Está escrito operações com matrizes. Então, uma matriz digamos assim, o número moderno, né? Uma matriz é um conjunto retangular de números, geralmente denotada por uma letra maiúscula, né? Geralmente as letras iniciais do alfabeto são utilizadas para designar ou para denotar uma matriz. Então, a matriz A pode ser representada pela notação A igual ao AIJ, né? O AIJ é o elemento ou coeficiente que está na iésima linha e j-ésima coluna. Então, geralmente, né, a matriz ela vai estar representada por uma fórmula ou elemento a elemento, tu já tem a matriz ali, né? Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, ó, aqui vocês estão vendo a matriz que aparece aqui, que é a matriz A, é uma matriz, eu vou separar aqui para destacar, a matriz A é uma matriz 2 por 2, né? Certo? Tem duas linhas e duas colunas, né? Então, o elemento A11, ou o coeficiente A11, é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, que é o 2. Né? O elemento A12 está na primeira linha e segunda coluna, é o menos 3. Então, aqui eu já descrevi todos os elementos que estão na primeira linha. O A21 é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna, que é o 0, e o A22 é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, que é o 5. Né? Os elementos que estão aqui, ó, nessas posições em que o I igual a J, o A11 e o A22, né, são chamados elementos da diagonal principal da matriz, né? Essa denominação é válida quando é uma matriz quadrada, né, que é o caso aqui da matriz A, né, quando eu tenho o mesmo número de linhas e colunas, a matriz é chamada de uma matriz quadrada. Okay? Já o exemplo B, né, essa matriz, exemplo 2, desculpe, da matriz que eu estou chamando de matriz B, é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, então é uma matriz 2 por 3. Né? Então o que nós temos? O B11 é 1, o B12 é 0, o B13 é menos 4, são os elementos da primeira linha. O B21 é 3, o B22 é 5 e o B23 é 9, são os elementos da segunda linha. Então, para essa matriz, que é uma matriz que não é quadrada, a gente não tem uma identificação da diagonal principal. Bom, pessoal, eu tenho alguns exemplos, né, que eu falei para vocês. Eu estou aproveitando aqui um material da álgebra matricial. Eu tenho exemplos aqui de como operar um programa que é free, que é chamado Octave ou Octave, né, conforme vocês preferirem a pronúncia em português ou inglês. Esse programa é um programa free, vocês encontram ali, vocês botaram no navegador lá, Octave. Vai aparecer o projeto Octave, tem lá as versões, né, para vocês baixarem no seu computador. Vocês terão as versões para programa para computador 32 bits, 64 bits, para Windows, para Linux, para outros computadores, tá? Então, vocês têm aí diversas opções, diversas versões desse programa. É um programa bem confiável, vocês podem ficar tranquilos, é um programa seguro, bastante testado, tá?
e é bastante fácil de ser utilizado. Então, aqui tem exemplos, né, de como armazenar uma matriz, né, aparece lá o resultado, vocês podem separar os elementos por vírgula e ponto e vírgula, os elementos na mesma linha separados por vírgula, uma linha da outra separada por ponto e vírgula, né, como identificar um elemento em particular. Né. Então, tudo isso vocês podem, depois, se quiser, reproduzir. Né. Eu sugiro àqueles que têm um Note, né, que tem espaço ali suficiente, baixe o Octave, né, por quê? Daqui a pouco tu vai ter que resolver um sistema de equações, né, aí tu resolveu lá pelo método de Gauss, tá? Então tu pode utilizar o programa para conferir se a tua resposta está certa, né? Então isso vai te dar mais segurança, tu vai ter um recurso a mais para te ajudar na verificação e na resolução de certos problemas. Né? Por exemplo, como calcular um determinante 2 por 2, tá? Então aqui está o desenvolvimento de um determinante. Né? Ó, um determinante de uma matriz 2 por 2, né, é o produto dos elementos que estão na diagonal principal, ó, aqui no exemplo, 1 vezes 4, menos o produto dos elementos que estão na outra diagonal, 10 vezes 2. Então 1 vezes 4 é 4, 10 vezes 2 é 20, 4 menos 20 é menos 16. Então, o determinante 2 por 2 é calculado desta forma aqui, diretamente. Né? Existem fórmulas para calcular e desenvolver um determinante 3 por 3, 4 por 4 e assim sucessivamente. Tá? O determinante, por exemplo, lá no Octave, tu entra com a matriz, pede para calcular o determinante, ele vai te dar direto o resultado, né? Ele não vai te apresentar o desenvolvimento. Então, tem aqui outros exemplos, né? Não vou entrar nos detalhes aqui. Ó, por exemplo, quero multiplicar duas matrizes, né? Essa é uma operação interessante, né? Que às vezes a gente precisa fazer, até uma das técnicas utilizadas para resolver certos problemas lá do modelo do insumo-produto. Vamos supor que quer multiplicar duas matrizes lá no Octave. Tá? M, esta matriz aqui, 1, 10, 2 e 4 na primeira e segunda linha, respectivamente. O N, a matriz 5 e 7, 0 e menos 3, primeira e segunda linha. E aí tu entra com as duas matrizes e faz a operação de multiplicação. Né? Como é que a gente desenvolve a multiplicação? Ó, né? Aqui está o desenvolvimento, né, da multiplicação, ó, certo? Ó, como é que vamos supor que eu chame essa matriz aqui, ó, de C, né? Como é que eu calculo o elemento? Ó, vou botar aqui para vocês. Esse aqui é o elemento C e J, né? Certo? Opa. Então, por exemplo, como é que eu calculo o elemento C11, né? De acordo com a formulação matemática? Ó. Eu estou multiplicando a matriz, vamos botar aqui os nomes das matrizes, né? M vezes N, certo? Então, eu vou multiplicar, ó, o M... Opa, deixa eu fazer aqui uma equação que fica melhor. Ó. Então, vai ficar o M1 multiplicado pelo N11 mais o M12 multiplicado pelo N21. Ó, isso quer dizer que eu multiplico, para obter esse elemento 5 aqui, que é o C11, eu tenho que multiplicar a primeira linha da matriz M pela primeira coluna da matriz N. Ó, olha aqui, ó, quem é o N11? É o 1. Né? Multiplica quem? O N11, que é o 5. Mais, quem é o N12? É o 10, que multiplica o N21, que é o 0.
né? Ó, então, o que eu fiz aqui? Ó? Vai bem com bastante calma aqui. Ó. Primeira linha da matriz M pela primeira coluna da matriz N. Né? Multiplica e soma aqui dá 5. Então, eu vou copiar aqui a fórmula. Agora vamos pegar o elemento C12. Né? Então, agora o que significa isso? Eu tenho que multiplicar os elementos da primeira linha da matriz N pela segunda coluna da matriz N. Então, os elementos da segunda coluna estão fixos na matriz N. Ó, então, veja o que eu fiz aqui. Ó. Que tem esse elemento, esse coeficiente aqui, o 1, ele indica que eu pego os elementos da primeira linha da matriz M. Este coeficiente, o 2, significa que eu vou pegar os elementos da segunda coluna da matriz N. Né? Ó, M1 vezes M12 mais M12 vezes M22. Então, M11 vezes N12, que é 7, mais o M12, que é 10, vezes o menos 3, que é o N22. Né? Faz essas contas aqui, menos 30 mais 7 dá menos 23. Vou diminuir o tamanho da fonte aqui para ficar tudo numa mesma linha. Então, agora eu vou pegar a fórmula aqui. Vou pegar e vou modificar aqui, ó, C21. O que significa que eu faço? Qual é a lógica? O 2 indica a linha, o 1 indica a coluna. Então, vou pegar os elementos da segunda linha da matriz M e multiplicar pelos elementos correspondentes da primeira coluna da matriz N. Ó, então, vai ficar o M21 vezes o N1 mais o M22 vezes o N21. Ó. 2 vezes 5. É como se eu pegasse a segunda linha, desculpe, da matriz M e fizesse uma rotação assim, ó, de 90 graus e colocasse do lado aqui da primeira coluna e multiplicasse os elementos correspondentes. 2 vezes 5 mais 4 vezes 0. Tá? Aí faço a conta aqui, vai dar 10. Né? E finalmente, ó, vamos copiar aqui. O C22 vai ficar os elementos da segunda linha da matriz M pelos elementos da segunda coluna da matriz N. Então, vai ficar 2 vezes 7 mais 4 vezes menos 3. Faz essas contas aqui, 14 menos 12 dá 2. Certo? Então, este desenvolvimento aqui, né, está detalhado aqui nesses cálculos que o resultado já tinha sido feito ali, né? Só detalhei aqui para vocês verem qual é a lógica que vocês deverão utilizar em outras situações. Uma anotação que vocês vão eventualmente encontrar nos textos é o cálculo da matriz transposta. Né? Se vocês tiverem uma matriz M, digamos, 1 e 10 na primeira linha, 2 e 4 na segunda linha. Né? O que é a matriz transposta? É a matriz que transforma as linhas da matriz M em suas colunas. Ó. Então, a primeira linha, que é 1 e 10, vira a primeira coluna, a segunda linha, 2 e 4, vira a segunda coluna. Então, essa matriz aqui é a matriz M', que representa a matriz transposta da matriz M. Né? Então, aqui é uma substituição de uma coluna por um vetor. Né? São operações que vocês podem fazer lá no Octave. Esse é um exemplo aqui, ó, que vocês podem testar ali no Octave. O que significa isso, né, pessoal? Isso aqui é um exemplo de como construir uma matriz
3 por 3, tendo uma fórmula genérica, uma fórmula para o coeficiente IJ que depende do I do J. Né? Então, por exemplo, como é que tu vai calcular o... Vamos colocar aqui... Ó, o N11. Digamos que tu fosse calcular manualmente, né, este elemento. Então, tu vai substituir o I por 1 e o J por 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 5 vezes 1, que vai dar 7. Tá? Por exemplo, o N... Vamos supor que eu siga aqui na primeira linha. Né? O N12. Então, agora, o I é 1 e o J é 2. Vai ficar 2 vezes 1 mais 5 vezes 2. Né? 10 mais 2 dá 12. Então, só para completar aqui a primeira linha, vem num 3. Ó. Vou substituir o I por 1 e o J por 3, né? Vai ficar 2 vezes 1 mais 5 vezes 3. É 15 mais 2, que vai dar 17. O que essas linhas aqui fazem, essas linhas de comando aqui fazem é automatizar esse processo. Né? E assim sucessivamente. Vamos supor agora que eu vá para a segunda linha. Né? Eu vou calcular o N21. Tá? Ó, então o I é 2 e o J é 1. Vai ficar 2 vezes 2 mais 5 vezes 1. 4 mais 5 vai dar 9. Né? Certo? Agora o N22. Então eu vou substituir naquela forma. Vou ficar 2 vezes 2 mais 5 vezes 2. Vai dar 4 mais 10, que é 14. Então, para completar aqui a segunda linha, nós fazemos N23. O I vale 2 e o J vale 3. Ó. A fórmula é 2 vezes I mais 5 vezes J. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 5 vezes 3. 4 mais 15, 19. E assim sucessivamente. Né? Falta calcular aqui os elementos da terceira linha. Vamos calcular aqui. N31. Então nós fazemos 2 vezes 3, né? O I vale 3 e o J vale 1. 5 vezes 1. 6 mais 5 dá 11. Tá, estou fazendo rapidamente aqui, se eu me equivocar aqui, por favor, me corrijam. N32. Então nós temos agora o que substitui o I por 3. 2 vezes 3, mais 5 vezes 2. 10 mais 5, mais 6, 16. 6 mais 10, 16. E finalmente, então, né, o N33. Então aqui nós temos 2 vezes 3, mais 5 vezes 3. Né? 6 mais 15. 21. Então, né, tá aqui a matriz, ó. Se a gente fizer no octavo, tá aqui a matriz. 7, 12, 17, ó. 7, 12, 17, 9, 14, 19 é a segunda linha. 9, 14, 19 é a segunda linha. E terceira linha, 11, 16 e 21, que estão os elementos aqui. 11, 16 e 21. Ok? Então, essa é uma maneira, né, de trabalhar com matrizes através de uma fórmula que gera os seus elementos ou os seus coeficientes. A matriz de identidade é um caso particular de matriz quadrada, ou seja, uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas, e ela tem um formato especial. Né? Ela terá todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Né?
Então, a matriz de identidade N por N, denotada por I, N por N, ou simplesmente IN, é a matriz IN igual a IJ, onde o IJ é igual a 1 se o I for igual a J e 0 se o I for diferente de J. Tá? Então, a matriz de identidade no Octave é obtida com o comando I, de olho. Né? A matriz de identidade 3x3 é essa matriz, ó, 1 na diagonal principal e os demais coeficientes todos iguais a 0. Né? Então, a gente pode escrever, digamos, na notação... Opa! Digamos que eu fosse escrever, né, na notação usual... Né? E 3, né? A matriz de identidade 3x3. Ó. O recurso aqui do Word eu vou colocar aqui, tá? Só para a gente se acostumar com a anotação. Ó. Okay? Então, essa aqui é a matriz de identidade 3x3. Né? Se eu trabalhar com a matriz, um problema 2x2, né? Qual é a matriz de identidade 2x2? Ou matriz I2, né? Ó, que é o modo simplificado é escrever simplesmente I2. Então, a matriz de identidade com duas linhas e duas colunas. Né? Então, vai ter os elementos iguais a 1 na diagonal principal, e nas demais posições, os elementos são iguais a 0. Tá? Esse aqui é um exemplo que vocês podem fazer no Octave depois. Então, para encerrar aqui, ó, é o conceito de matriz inversa. Então, dada uma matriz N por N, uma matriz A, N por N, a matriz inversa de A é a matriz B, também N por N, tal que a matriz A vezes B é igual a matriz B vezes A, que é igual a matriz de identidade. É como se fosse uma generalização de número inverso. Né? Por exemplo, 2 vezes 1 meio dá 1. Tá? Então, a gente diz que 1 meio é 1 verso de 2. Né? No Octave, a matriz inversa é calculada com esse comando, inv de A ou A chapeuzinho menos 1. Tá? Então, aqui tem um exemplo que eu calculo no Octave, e eu explico aqui, ó, um caso particular, né, de relação entre a matriz e a sua inversa e o determinante. Então, a matriz A tem matriz inversa se e somente se o determinante da matriz A for diferente de zero. Somente as matrizes que possuem determinante diferente de zero possuem matriz inversa. Né? Por exemplo, a matriz M, 2, 3 na primeira linha, 4 e 6 na segunda linha, não tem matriz inversa porque o determinante dessa matriz é igual a zero. É fácil calcular ali, né? Multiplica 2 vezes 6, 12, 4 vezes 3 é 12, 12 menos 12 dá zero. Então, essa matriz M, que a gente vê em destaque na tela, não tem matriz inversa. No caso particular de uma matriz 2x2, né? Como é que eu faço o cálculo? Se a matriz A for, digamos, A, B na primeira linha, C e D na segunda linha. Se o determinante de A for AD menos BC diferente de zero, então a matriz A possui inversa, e a inversa de A é dada por essa fórmula. Esse é um caso particular que vocês podem utilizar sempre que for uma matriz 2x2, cujo determinante é diferente de zero. É uma fórmula muito prática para o cálculo da matriz inversa, que só vale, né, só pode ser aplicada se, de fato, o determinante da matriz A for um número diferente de zero. Tá? E só pode ser usado no caso de matrizes 2x2. Tá? Para matrizes 3x3, 4x4 e assim sucessivamente, né, para matrizes de ordens maiores, né, a técnica mais utilizada para o cálculo da matriz inversa é uma aplicação do método de Gauss. Tá? Então, no caso da matriz inversa 2x2, a fórmula é A na menos 1 igual a 1 dividido pelo determinante da matriz A, que multiplica a matriz
que tu obtém trocando de lugar aqui, ó, os elementos da diagonal principal, ó, o D e o A trocam de lugar, e tu vai trocar de sinal os elementos da diagonal secundária. Menos B e menos C vão formar a outra diagonal. Tá? Então essa é a fórmula que tu pode utilizar sempre que for necessário, melhor dizendo, o cálculo da matriz inversa de uma matriz 2 por 2. Então o exemplo dessa matriz aqui, ó, 2 e 3 na primeira linha, 3 e 4 na segunda linha. Então, o determinante dessa matriz vai ficar 2 vezes 4 menos 3 vezes 3. 8 menos 9, que é igual a menos 1. Então, a matriz inversa de A existe, né, vai ser igual à seguinte matriz. A na menos 1 vai ser 1 dividido pelo determinante, vamos colocar aqui para baixo para ficar melhor. Ó, 1 dividido pelo determinante, que é menos 1, multiplicado pela matriz, que tu vai obter trocando os elementos aqui da diagonal principal de A. Então, o 2 e o 4 trocam de lugar, e tu troca o sinal dos elementos da outra diagonal. Então, vai ficar, a diagonal principal vai ficar 4 e 2, e na outra diagonal, menos 3 e menos 3. Essa divisão aqui dá menos 1. Significa que tu pode multiplicar o menos 1 por todos os elementos da matriz que está aqui do lado. Então, vai ficar menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. E menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, essa aqui é a matriz inversa da matriz A. Se tu, como é que tu vai fazer a verificação? Tu vai pegar essa matriz aqui e vai multiplicar pela matriz inversa. O resultado deverá ser a matriz identidade. Né? Lembra ali como é que calcula, né, a multiplicação. Né? Elementos da linha da matriz que está à esquerda, da multiplicação, multiplicados pelos elementos da coluna da matriz que está à sua direita. Então aqui, ó, vamos fazer aqui o desenvolvimento da primeira posição aqui. Tá. 2 vezes menos 4, mais 3 vezes 3. Né? Depois, elemento da primeira linha por segunda coluna. 2 vezes 3, mais 3 vezes menos 2. Aí encerrou a primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha da matriz, que está à esquerda, multiplicado pelos elementos da primeira coluna da matriz que está à sua direita. Ó, 3 vezes menos 4, mais 4 vezes 3. Né? E depois, segunda linha por segunda coluna. Ó, 3 vezes 3, mais 4 vezes menos 2. Então, se tu fizer as contas, né? Ó, vamos fazer aqui para concluir. Menos 8 mais 9, 1. 6 menos 6, 0. Menos 2 mais 12, 0. 9 menos 8, dá 1. Né? E da mesma forma, né, se tu multiplicar na ordem inversa também. Né? Então fica como exercício. Vocês mostrarem que multiplicando essa matriz por esta aqui, o resultado será o mesmo. Né? Vocês têm que fazer o desenvolvimento, vocês vão ver que vai dar também esta matriz aqui. Certo? Isso é uma forma de vocês verificarem que, de fato, a matriz A, que é dada aqui em tela, tem essa matriz inversa aqui, que é menos 4, 3, 13 e menos 2. Certo, pessoal? Então, hoje a nossa primeira aula, eu vou encerrar por aqui, eu só vou encerrar o compartilhamento aqui. Vou encerrar aqui a gravação.